Fala, futuros residentes, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje vamos fazer aquela super revisão sobre síndrome dos ovários policísticos. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber, esse vídeo é uma revisão bem direta e nós vamos realizar questões de residência médica durante o vídeo para vocês irem entendendo como que esse tema é cobrado e quais são os pontos que mais caem. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é a síndrome dos ovários policísticos? Ela é uma síndrome de anovulação crônica hiperandrogênica, inclusive é a principal causa de amenorreia no compartimento ovariano. Então, quando que a gente vai suspeitar que a paciente esteja com SOP, com síndrome do ovário policístico? Quando ela estiver em anovulação crônica e tiver um hiperandrogenismo. Então, a paciente vai chegar para você referindo que está em anovulação, que está com amenorreia, que tem oligovulação. E nós temos que já começar a pensar, apesar de que esse é um diagnóstico de exclusão. Mas vamos por partes. Primeiro detalhe que eu gostaria de comentar aqui com vocês antes. Essa doença, ela se associa à resistência insulínica em até 50% dos casos. É muito presente em pacientes obesas e que tem aí também uma hiperinsulinemia. Quais são os critérios diagnósticos dessa doença? O hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, uma anovulação ou oligovulação e uma presença dos ovários policísticos, de policistos nos ovários, sendo que essa presença, esse diagnóstico ultrassonográfico, ele tem que mostrar pra gente 20 ou mais folículos de 2 a 9 milímetros e o volume ovariano maior ou igual a 10 centímetros cúbicos. Então, nós temos que ter 2 desses 3 para confirmar o diagnóstico de SOP, além de investigar possíveis causas de hiperandrogenismo aí, porque é um diagnóstico de exclusão. Nós vamos falar dessas possíveis causas mais para frente, mas vai entrar aí tireoidopatias, tumores secretores, síndrome de Cushing, hiperprolactinemia, tem várias opções aí que nós vamos pesquisar antes de confirmar que essa paciente tem SOP. Tá legal? Vamos fazer uma questão então, só para vocês já verem do que se trata, do que eu estou falando. Detalhe importante antes de resolver a questão. O que seria esse hiperandrogenismo clínico? É o índice de Ferriman-Gawey. Lembra-se disso? Quando você estudou essa matéria, eu tenho certeza que você leu sobre isso. O que representa esse índice? Quando ele está maior ou igual a 8, significa hirsutismo. Então, é aí pra gente um diagnóstico de um hiperandrogenismo clínico. Tá legal? Vamos lá, então. Mulher, 18 anos, nuligesta, procura atendimento médico com ciclos menstruais irregulares de 90 a 120 dias desde a menarca. Antecedente pessoal, menarca aos 11 anos, exame físico com IMC de 26,7, índice de Ferriman-Gawey igual a 9 e para realizar o diagnóstico é necessário. Então, nós temos aí um IMC elevado, um sobrepeso aí, e o índice de Ferriman-Gawey igual a 9, além dos ciclos menstruais irregulares. Então, para realizar o diagnóstico é necessário elevação sérica de insulina e teste de tolerância à glicose alterado. Como eu disse, nessa paciente nós temos aí que muitas mulheres que têm SOP apresentam resistência insulínica e hiperinsulinemia compensatória, mas a sua presença não faz parte dos critérios diagnósticos. Então, essa opção não era para marcar. Presença da relação LH sobre FSH maior que 2 e medida de circunferência abdominal maior do que 88 centímetros. Convém pontuar que a relação LH-FSH maior ou igual a 2, ela pode ser encontrada especialmente em pacientes obesas, só que ela também não é critério diagnóstico para SOP. Aumento do volume ovariano com presença de folículos periféricos à ultrassonografia. É verdade, mas só ele já é suficiente para fazer o diagnóstico? Não. Precisa 2 dos 3 dos critérios de Rotterdam que eu comentei com vocês. Então, qual que era a resposta correta? Padrão menstrual de anovulação crônica e hiperandrogenismo clínico e ou bioquímico. Essa era a resposta correta que vocês tinham que marcar. Outra questão. Na síndrome dos ovários policísticos, é critério diagnóstico. E aí, hiperinsulinemia? Hipertrigliceridemia?
Também não. Dosagem de LH maior do que o FSH? Não. Sinais de hiperandrogenismo? Sim. É um critério diagnóstico, lembrando que a gente precisa 2 dos 3. Continuando então, o que seria esse hiperandrogenismo clínico? No exame físico, quais seriam as manifestações clínicas que nós teríamos aí? Acne, hirsutismo, acantose nigricans. Vocês se lembram o que é essa acantose? Se não se lembra, vale a pena dar uma pesquisada aí. Essas são algumas das manifestações clínicas que nós temos aqui, principalmente no hiperandrogenismo. Temos também a alopécia. A anovulação, a gente vai ter como manifestação clínica a infertilidade, a irregularidade menstrual, proliferação endometrial, alterações gonadotróficas e na resistência insulínica e obesidade, que está muito relacionada a essa doença, a acantose nigricante. Então, próxima questão. Paciente de 14 anos com ciclos menstruais a cada 28 dias e 4 dias de fluxo. IMC de 25 e 6 pontos na escala de Ferriman-Gawey para hirsutismo. Veio à consulta com o laudo ultrassonográfico de ovários micropolicísticos. Diante da preocupação da paciente com o resultado do exame, o médico deve tranquilizá-la, dispensando qualquer investigação. Por quê? A escala de Ferriman-Gawey dela deu 6 pontos, então não tem hirsutismo. Os ciclos menstruais dela são a cada 28 dias e tem 4 dias de fluxo. É o normal. Ela tá tendo aí 14 dias na fase lútea, 14 dias na fase proliferativa, na fase folicular e 4 dias de fluxo. Tá perfeitamente normal. Só que ela teve o laudo ultrassonográfico de ovários micropolicísticos. Então é por isso que ela ficou preocupada. Só que isso não significa nada. Precisa ter 2 dos 3 critérios de Rotterdam. Então, essa paciente podemos tranquilizar e dispensar investigação. Próxima. Mulher, 27 anos, conta que não voltou a menstruar após interromper o uso de anticoncepcional oral combinado há 10 meses. Refere aumento de pelos no corpo, exame físico, o IMC dela de 26, pressão arterial de 100 por 60, cintura abdominal de 80 centímetros, acne grau 2, índice de Ferriman-Gawey 14. Exame ginecológico normal, beta-HCG negativo, TSH dela tá normal, T4 livre normal, prolactina normal e FSH normal. O diagnóstico é, ela tem índice de Ferriman-Gawey aumentado, ou seja, tem hirsutismo, não voltou a menstruar, tem uma anovulação crônica há 10 meses, IMC aumentado, cintura abdominal aumentada, tudo aí puxando para nossa SOP, anovulação crônica hiperandrogênica. Lembrando que é um diagnóstico de exclusão, então precisa ser pesquisado os diagnósticos possíveis, os diagnósticos diferenciais desta doença. Próxima. Mulher de 25 anos, nuligesta, com disfunção menstrual desde a menarca. Apresenta períodos de amenorreia de até 9 meses. Então, provavelmente aí tem ciclos anovulatórios. Exame físico. A PA dela está 130 por 70, levemente hipertensa. Uma hipertensão sistólica aí de 130. Estatura de 150, estatura baixa, com peso de 72 quilos, tem aí um sobrepeso. Acne ausente, não tem acne. Só que olha o índice de Ferriman-Gawey dela, 10. Então, ela tem hirsutismo. Acantoses nigricantes, traz pra gente qual informação? Resistência insulínica, presente na região cervical posterior. O ultrassom dela deu um útero de 52 centímetros cúbicos, espessura endometrial de 6 milímetros, ovário direito 8,5 centímetros cúbicos, ovário esquerdo 7 centímetros cúbicos, e a principal hipótese diagnóstica é tudo que eu descrevi aqui junto com a questão para vocês, temos que pensar na síndrome do ovário policístico. Só que olha o detalhe, devendo se afastar outras etiologias que cursam com disfunção menstrual e hiperandrogenismo. Sempre temos que afastar outras etiologias, tá? E até uma das outras alternativas, falando que só por ter acantose nigricante não precisaria afastar. Precisa sim, é um diagnóstico de exclusão. Vamos lá, só mais algumas. A síndrome dos ovários policísticos caracteriza-se primariamente por disfunção ovulatória e hiperandrogenismo, sendo o diagnóstico realizado após exclusão de outras causas para esses distúrbios.
Assinale a alternativa que apresenta apenas diagnósticos diferenciais da SOP, que eu falei que eu ia comentar para vocês. Então, diagnósticos diferenciais da SOP são hiperplasia adrenal congênita, não clássica, hiperprolactinemia, síndrome de Cushing. Nós temos aí também o hipotireoidismo, hipertireoidismo, que não foi citado na questão, hiperprolactinemia, hipogonadismo hipogonadotrófico. Temos várias opções que nós vamos ter que pesquisar antes de confirmar uma SOP. Para finalizar, vamos falar sobre o tratamento. Como que é feito o tratamento? Primeira coisa, atividade física, dieta e perda de peso. A mudança no estilo de vida tem que ser feita e indicada para todas as pacientes. Se não for uma paciente que tem obesidade, a gente pode até tirar aí a perda de peso, mas a atividade física e a dieta são essenciais. Beleza. Quando a paciente, um detalhe importante, quando a paciente perde de 5 a 10% do peso corporal, muitas vezes ela normaliza a função ovulatória. Só para vocês verem como é importante essa mudança de estilo de vida. Mas continuando. Para regularizar os ciclos menstruais, o que a gente pode ofertar para essa paciente? Um anticoncepcional oral combinado ou um remédio aí, um anticoncepcional só com progesterona. Vou tentar em progestogênio terapia. Foi. Mas qual que é o detalhe aqui? Se a gente ofertar para essa paciente um anticoncepcional só com progesterona, e não de forma contínua, só na segunda fase, para ela estar ovulando, já que a alteração é a falta de ovulação, ela não vai estar protegida como forma de anticoncepção. Se for a progesterona, gente, de forma contínua, sim, mas se for só na segunda fase, o que é comum algumas dessas pacientes fazerem, não estão protegidas de anticoncepção. Beleza. Controle dos sintomas hiperandrogênicos. O que a gente pode dar para essa paciente? Tratamento cosmético ou a ciproterona. Controle de sequelas metabólicas. A metformina aí, para resistência insulínica, ela é muito importante. Mas primeiro vamos tentar com dieta. Restauração da fertilidade. Vamos usar indutores da ovulação. E proteção endometrial, nós temos aí o anticoncepcional oral combinado ou anticoncepcional só com progesterona. O que a gente pode usar nessa indução de ovulação que eu comentei para vocês, na parte de restaurar a fertilidade da paciente? Primeiro, nós vamos tentar a dieta e atividade física. Talvez ali ela já consiga voltar a ovular, como eu comentei para vocês, da perda de peso. Mas se ela ainda assim não ovular, nós vamos tentar o clomifeno, que é o mais importante aí pra gente. Ele é um indutor de ovulação com melhor eficácia para a síndrome do ovário policístico, falando aqui no Brasil. Então, ainda não ovulou com clomifeno, a gente pode tentar o clomifeno associado à metformina. Esse é um detalhe bem interessante, que às vezes funciona para essa paciente. Então, vamos para a nossa penúltima questão. Mulher de 32 anos com síndrome dos ovários policísticos em infertilidade por anovulação com desejo de gravidez. Qual dos tratamentos abaixo é o mais adequado para o início do tratamento, no caso? Qual que é? Se trata de clomifeno. Ele é o mais importante e o que mais cai nas questões. Em relação ao tratamento da síndrome de ovários policísticos, é incorreto afirmar: a infertilidade pode ser tratada com a indução de ovulação? Pode. Exatamente para isso que a gente usa o indutor de ovulação. O uso de metformina consiste em um dos tratamentos em pacientes inférteis. Verdade, quando a gente associa os dois, quando o clomifeno não deu certo sozinho. A perda de peso é um método natural para aumentar a fertilidade? Verdade, comentei com vocês. A pílula contraceptiva pode ser utilizada para tratar o hirsutismo? Verdade. Por fim, no controle da irregularidade menstrual pode ser feito o citrato de clomifeno. O indutor de ovulação ele não é indicado para o controle da irregularidade menstrual, mas sim um anticoncepcional oral combinado ou só de progesterona. E foi isso. Essas foram as questões do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários.